Bem, como há quórum legal, declaro aberta a 7ª sessão ordinária administrativa. Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária administrativa anterior. Como não há quem queira discuti-la, considero aprovada. Palavra franqueada. Vamos aos processos administrativos a serem apreciados. Eu vou passar a presidência ao desembargador Zé Maria. Nós temos uma minuta de resolução. Desembargador Zé Maria. Esse é a presidência, a palavra. Obrigado, desembargador. É uma minuta de resolução, foi encaminhada a Vossas Excelências, que ela dispõe sobre a designação de juízos eleitorais para apreciarem as prestações de contas anuais dos órgãos municipais dos partidos políticos relativo ao exercício de 2022. Essa resolução originou-se em função do artigo 32 da Lei 90, 96, 95 e da resolução 28, parágrafo 2º do Tribunal Superior Eleitoral, de número 23.604/2019. Então, eu estou aqui, nós estamos designando os juízos de Ananindeua, Belém, Castanhal, Marabá, Paraupebas e Santarém, que são os municípios com mais de uma zona eleitoral, para que eles possam apreciar as contas anuais dos órgãos municipais, dos partidos políticos, relativo aos exercícios de 2022. Então, eu estou aqui, meu voto é no sentido de aprovar a minuta de resolução, desembargador Zé Maria. O eminente relator, na conclusão do seu voto, vota no sentido de aprovar a resolução que dispõe sobre a designação de juízes eleitorais para apreciarem as prestações de contas anuais dos órgãos municipais dos partidos políticos relativos ao exercício de 2022. Discussão. Uma vez divergência, aprovada a minuta de resolução. Devolvo a presidência de Sua Excelência. Muito obrigado, desembargador Zé Maria. Como não há processos administrativos a serem apreciados, convoco-os para a próxima sessão ordinária administrativa a ser realizada no dia 16 de fevereiro do ano em curso, às 8h30, 8h30, de forma híbrida. Declaro, portanto, encerrada a presente sessão administrativa. Como há quórum legal, declaro aberta a 7ª sessão ordinária de julgamento. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Como ninguém discute, considera-se aprovada. Nós vamos ordenar a pauta. Todos julgarão, nós temos 12 feitos, sendo um adiado. Todos os relatores julgarão os feitos pautados? Ok. Nós temos aqui uma sustentação oral, que é o feito de número 10. Nós temos também, teria preferência ao feito adiado, mas a pauta normal, o feito de número 1, que é do doutor Diogo, eu tenho compromisso no Tribunal de Justiça, eu pediria, como é quórum completo, eu pediria para julgássemos primeiro o feito de número 1. Antes, porém, de passar de anunciar, na quinta-feira, o doutor Álvaro Norá terá um feito que, segundo me informou, tem mais ou menos uns 100 páginas o voto dele. Então, tomará a manhã toda. Então, eu queria pedir e levar ao conhecimento de Vossas Excelências, se é possível, nós julgarmos somente esse feito do desembargador Norá, e na sexta-feira julgaríamos os feitos que serão pautados para a quinta-feira. Então, na quinta, nós só julgaríamos o feito do doutor Norá. E na sexta, o que nós iríamos julgar na quinta-feira. Há alguma objeção? Porque são todos, parece-me que com quórum simples, não é isso, doutora Fernanda? Sim, desembargador. Tá. Então, todos concordam? Os advogados ficarão já intimados do julgamento da sessão extraordinária e que os feitos serão julgados na sexta-feira. Então, pronto. Vamos, então, ao feito de número 1 da pauta normal de julgamento. É uma ação de justificação de desfiliação partidária, perda de cargo eletivo, processo número 060-24-27-53,
2022-614-0000. O relator é o doutor Luiz Diogo Seixas Conduru. Já está anunciado, doutora Fernanda? Sim, desembargador. Ok, então, doutor Diogo, Vossa Excelência tem a palavra, doutor Diogo. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveito o ensejo para desejar a Vossa Excelência um bom dia. Fico feliz de já vê-lo recuperado, ou em recuperação, pelo menos. Gostaria de cumprimentar também aqui os meus nobres colegas, doutor Álvaro Norá, doutor José Maria Teixeira do Rosário, desembargador, doutor Rafael Nogueira, doutor José Ayrton H. Portela, e acho o doutor Edmar, que se encontra, eu acho que presencialmente não estou conseguindo vê-lo aqui. Gostaria de cumprimentar também, senhor presidente, brevemente aqui os senhores servidores e servidoras desta casa, os advogados e advogadas, meus colegas que nos acompanham virtualmente e presencialmente. Senhor presidente, eu indago a Vossa Excelência e também ao doutor José Augusto Torres Potiguara, quem cumprimento especialmente, sempre nos honra com a sua presença, se pode dispensar o relatório, posso proceder ao julgamento. Eu não farei pela emenda, mas farei em resumo, senhor presidente. De acordo, Excelência. Ok. Muito obrigado, senhor presidente. Cuidam esses autos de ação declaratória de justificação de filiação partidária, ajuizada por Sesostris Alves da Costa, vereador eleito no pleito de 2020 no município de Palestina do Pará, contra o Partido Social Democrático. Registra-se inicialmente que as provas documentais já foram juntadas à inicial e as provas testemuniais foram indeferidas na decisão de D21-29-6457. Assim, não existindo necessidade de dilação probatória, os autos estão aptos ao julgamento antecipado do mérito, de acordo com o artigo 6º da resolução do TSE 22.610. O requerente pretende o reconhecimento da justa causa previsto no artigo 22A, 1 e 2 da Lei 9.096 para sua desfiliação partidária em razão de mudança substancial no programa partidário e de grave discriminação político-pessoal. Esses são os argumentos a que se refere. Todavia, o interessado não indicou especificamente qual seria sido a mudança substancial no programa partidário, inviabilizando o reconhecimento da justa causa, pois já foi sedimentado na jurisprudência eleitoral que afirmações genéricas são insuficientes para demonstrar eventual desvirtuamento do programa partidário, que se configura apenas quando constatada a alteração da própria ideologia do partido. Esses, então, são os precedentes, o que de 2022 da lavra relatoria do excelentíssimo ministro Edson Fachin, e no mesmo sentido também trago um precedente, peço vênus para não ler, do ministro Carlos Robato. O interessado também pretende justificar a sua desfiliação com base na grave discriminação pessoal, consubstanciado na tentativa de habilitação de seus suplentes na ARC, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, e pelo desamparo de sua legenda, que não ofereceu ou não forneceu assistência jurídica para que o requerente pudesse se defender. Além disso, a grave discriminação e segregação política pessoal estaria caracterizada pela mera falta de indicação para compor comissões no Parlamento. Cabe ressaltar que a jurisprudência do TSE está pacificada no sentido de que as hipóteses de discriminação pessoal, que caracterizam justa causa para a desfiliação, exigem a demonstração de fatos certos e determinados que tenham condão de afastar o mandatário do convívio da agremiação ou revelam situações claras de desprestígio ou perseguição. Na espécie, a tentativa de habilitação de seus suplentes na ARC, ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, é livre exercício do direito legal previsto no artigo 3º da Lei Complementar 6490, que confere a legitimidade ativa a qualquer candidato, partido político ou ligação ao Ministério Público para figurar no polo ativo de ARC. Além disso, não é dever do partido político a oferta de assistência jurídica aos parlamentares requeridos em qualquer tipo de ação. Nessa esteira, o partido não pode ser penalizado com a perda da vaga na Casa Legislativa por ter se omitido quando a lei não o obrigava a agir. Esse modo livre exercício de uma garantia prevista em lei pelos suplentes é a omissão do partido quanto ao fornecimento de assistência jurídica. Quando não existe nenhum dever legal nesse sentido, não tem o condão de afastar o mandatário do convívio da agremiação e não revelam situações claras de desprestígio ou perseguição que justifiquem a desfiliação. O autor também argumenta que a grave discriminação política pode ser demonstrada pela mera falta de indicação para compor comissões no Parlamento. No entanto, a simples alegação de ausência de indicação para integrar a comissão legislativa, sem qualquer referência à motivação de caráter discriminatório político-pessoal, não denota justa causa para a desfiliação partidária. Nesse sentido, peço vênus para não ler, cito aqui um precedente. Já me caminhando para o final, senhor presidente, não é possível extrair das circunstâncias apresentadas pelo autor que qualquer embaraço no livre exercício das suas prerrogativas de filiado ou ainda qualquer perseguição interna que torne insustentável sua permanência no âmbito partidário. Ante o exposto, senhor presidente demais pares, eu julgo improcedente o pedido pela ausência de justa causa de filiação de Sesostris Alves da Costa, do PSD, Partido Social Democrático,
sem a perda de seu referido mandato eletivo, senhor presidente, pois não consta nos autos que houve essa desfiliação e nem pedir para consultar, inclusive, e me parece que ele permanece filiado ao PSD. Logicamente que esse tipo de ação, senhor presidente, só fazendo a referência, é o tipo de ação que não existe trânsito em julgado. Então, em havendo novos elementos e, obviamente, comprovados, a ação pode ser pleiteada novamente. Mas é como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Diogo. Em discussão, exatamente na linha do parecer do Ministério Público. Como ninguém discute nos termos do voto, Vossa Excelência julgou improcedente a ação declaratória, porque não há justa causa, porém, sem afastamento, porque ele não se filiou a outra agremiação. Muito obrigado, doutor Diogo. Desembargador Zé Maria, eu vou passar a presidência de Vossa Excelência, né? Só lembrando que nós temos o feito do número 10, existe pedido de sustentação, tem preferência sobre o feito adiado, que é do doutor Rafael, que consta em outra lista. Muito obrigado, um grande dia a todos. Até quinta-feira. Até quinta-feira, Excelência. Sem a presidência, anuncio o feito número 10, relatoria do juiz Edmar Pereira. Com a palavra, Excelência. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, especialmente aos competentes integrantes da Corte que encontram-se remotamente. Senhor presidente, eu consulto a Procuradoria Regional e Eleitoral, me parece também que vai haver sustentação oral, se eu posso dispensar o relatório. De acordo, excelência. De acordo, excelência. Então, Com a palavra o advogado Alexandre, do recorrente, o prazo regimental. Muito obrigado, excelência. A quem aproveito e saúdo. Um bom dia a todos os membros dessa corte, em especial ao nobre relator, ao nobre representante do Ministério Público e todos aqui presentes, servidores e demais colegas de maneira remota ou presencial. Excelência, o presente recurso, ele trata-se na origem de uma representação eleitoral por pesquisa irregular, na qual foi intentada contra o senhor Pedro Henrique, ora recorrente. A inicial, ela alega 3 pontos fundamentais que teriam viciado a pesquisa eleitoral divulgada no município de Abaetetuba. Primeiramente, é apresentado pelos recorridos que a pesquisa não estaria contido à nota fiscal. O segundo ponto seria relativo aos índices de somatório dos bairros que foram realizadas a pesquisa, no qual dá uma variação de 0,01%. Desse modo, o terceiro ponto, apresentado como uma suposta nulidade, seria em relação à realização da pesquisa. Segundo os recorridos em sede inicial, a pesquisa no município de Abaetetuba teria se iniciado antes do registro. Esses 3 pontos são de suma importância, uma vez que o juízo zonal, de pronto, acolheu a tese inicial, uma vez que os recorrentes na origem não apresentaram defesa, e tomou como verdadeiros, e não fez uma análise apurada do feito, tendo vindo a condenação no montante de 50 mil UFIS, que dá R$53 mil. Os recorrentes se insurgiram contra a sentença, primeiramente por serem incluídos através de uma emenda inicial. E dessa emenda não é apresentado os URLs da suposta divulgação da pesquisa, ou seja, preliminarmente vemos que há ausência de um requisito de procedibilidade da representação, uma vez que os recorridos deveriam ter apresentado os URLs da suposta divulgação da pesquisa para que, eventualmente, pudesse haver a condenação. Desse modo, em sede de recurso, pugnamos preliminarmente para que haja essa extinção do feito ou corretorno da origem para a apresentação das URLs ou para a extinção do feito de plano. Caso avance para o mérito, excelência, esses 3 pontos apresentados pelo juízo zonal, eles não merecem prosperar. Primeiramente, em relação à nota fiscal, a resolução eleitoral que regula as pesquisas eleitorais, a 23.600, ela é clara como a possibilidade das próprias empresas
de pesquisa se autofinanciarem e divulgarem isso, e apresentarem como uma forma de produto. Isso é uma normativa da própria resolução eleitoral. Inclusive, os presidentes dessa corte reconhecem a validade dessa norma, que quando a empresa que realiza a pesquisa, quando ela faz com recursos próprios, é dispensada a apresentação de nota fiscal. Em segundo plano, em relação à divergência de índices em relação aos bairros, às áreas físicas que são pesquisadas, verificamos que a soma dá um montante de 100,1%. Não dá 101% nem 102%, 100,1%, um diferencial que não altera o quantitativo da realização efetiva da pesquisa, uma vez que o autor deveria ter demonstrado em que isso prejudicou a validade da pesquisa realizada no município. Isso não foi possível porque realmente não houve qualquer tipo de prejuízo. Por fim, em relação ao ponto do registro e da realização da pesquisa, em que os recorridos alegam que há uma irregularidade, a pesquisa, para ser divulgada, ela precisa ser registrada, e não para ser realizada, ela precisa ser registrada. Ou seja, vemos que há duas divergências. Primeiro, a empresa ela pode realizar a pesquisa, mas para sua divulgação ela tem que ir perante o sistema Pesquielo e realizar seu registro para, após aquele prazo de 5 dias, ser efetivamente divulgada. Então, excelências, esses 3 pontos modais, que acreditamos que são o cerne do mérito da demanda, eles demonstram amplamente afastado, uma vez que tem presidentes da própria corte que afastam essas situações. Por fim, em relação à preliminar, reiteramos que, em caso não haja acolhimento da preliminar, no mérito, pugnamos para que seja afastada a multa eleitoral por ausência de qualquer irregularidade. Muito obrigado, excelência. Obrigado, excelência. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Então, como já mencionado, inclusive, na peroração do patrono dos recorrentes aqui da tribuna, há 2 preliminares. Eu já posso adiantar que teríamos, em tese, até condições de julgarmos pela ementa. E eu já adianto que eu estou negando aqui as preliminares, e também acompanhando o parecer do Ministério Público, que pede afastamento das preliminares e a decisão do juízo zonal. Eu vou fazer uma síntese aqui. A primeira preliminar a preliminar de inépcia da inicial por ausência do código RACH e também da URL. De antemão, acho que está disponibilizado o voto, senão eu peço que disponibilize o voto. Inclusive, matéria legal, matéria já pacificada e constante da resolução 23.608 de 2019 e também do 32.4b, que regulamenta, inclusive, que é no âmbito da internet, propaganda irregular no âmbito da internet, que há exigência. E eu consigo aqui o seguinte: a resolução TSE 23.600 de 2019 dispõe sobre pesquisas eleitorais, já a resolução TSE 23.600 de 2019 regulamenta as representações, reclamações e pedido de direito de resposta previsto na Lei das Eleições. Aí está a consignação aqui do dispositivo que rege a matéria, Dando sequência, eu afirmo que a norma aqui, que é importante, acerca do pedido, no caso desta preliminar, a norma expressa quando se diz que as disposições ali presentes se aplicam exclusivamente para as petições iniciais cujo objeto seja, aí está até negritado, propaganda irregular em âmbito de internet. A norma também exige o URL quando se trata de direito de resposta cuja ofensa foi vinculada em propaganda eleitoral na internet, ex-video 32.4b. E eu trago aqui a transcrição e peço autorização da Corte para fazer a leitura apenas do B. O caput diz o seguinte: serão observadas as seguintes regras, no caso de pedido de resposta relativa à ofensa vinculada. Aí, 4, em propaganda eleitoral pela internet. O B diz o seguinte: a petição deverá ser instruída com cópia eletrônica da página em que foi divulgada a ofensa e com a perfeita identificação de seu endereço na internet, URL, ou caso inexistente, URI ou URN e outros.
Assim, é possível perceber, já a minha afirmação, que a obrigatoriedade da URL está presente somente em demandas que envolvam propaganda irregular na internet. Sempre que achou necessário, a resolução consignou expressamente que era necessário juntar a URL. Eu estou com estes argumentos e estou afastando aqui a preliminar em referência. Eminente relator, afasta a preliminar de inépcia da inicial. Discussão. Novamente, divergência, rejeitada a preliminar. Prossiga, excelência. Obrigado, senhor presidente. A outra, senhor presidente, também a Corte já se debruçara diversas outras oportunidades, a preliminar de perda do objeto, e eu também vou fazer um resumo aqui. Eu trago até também diversos julgados da Corte, aqui da lavra dos competentes julgadores, estão consignados aí. E, de forma sucinta, eu afirmo que esta Corte tem se manifestado em diversas ocasiões com o fim do período eleitoral, não faz com que a ação perca o objeto, uma vez que existe a possibilidade de aplicação de multa. Com base, então, nesses julgados que eu trago, são diversos, aqui são 3, pelo menos. Assim, conquanto o período eleitoral tenha se esgotado, subsiste a possibilidade de aplicação de multa eleitoral, pelo que afasto também esta preliminar. Eminente relator, também afasta a preliminar de perda de objeto. Discussão. Sem divergência, afastada a preliminar. Prossiga, excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como mencionaram, inclusive, o patrono dos recorrentes na tribuna aqui, durante a sua peroração, basicamente, aqui o mérito do voto é em relação a algumas irregularidades. Eu estou afastando algumas e mantendo algumas irregularidades. Vamos também acerca do mérito. As pesquisas eleitorais são disciplinadas pela Lei Geral das Eleições, 9504/97, em seu artigo 33, bem como a Resolução TSE 23600 de 2019, em seu artigo 2º, que é transcrito no voto. E também no item 2, dois requisitos, que valor e a origem dos recursos expendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos próprios. E a metodologia e o período de realização da pesquisa. O item 3. No item 9, de o nome do profissional da estatística responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística competente. Esses são requisitos básicos que deverão estar na pesquisa. A controvérsia de recursos gravita sobre a pesquisa eleitoral PA 00545/2020, devidamente registrada no PSQL. Em sentença, o juiz zonal combinou multa aos recorrentes sob o seguinte fundamento. Aí traz aqui o fundamento, eu transcrevo aqui o fundamento do juízo zonal, em que ele julga procedente a representação, aplica multa, inclusive de forma solidária. Conforme indicado na sentença, os representados foram declarados réveis ao não apresentarem contestação nos autos, não refutando as irregularidades alegadas na exordial, tendo sido, assim, considerada a pesquisa eleitoral irregular por não preencher os ditames constantes na legislação de regência. E, não obstante a revelia, nada impede a este julgador que analise os fatos alegados na exordial com as provas carreadas aos autos e o direito arguído, pois a aplicação do Instituto da Revelia gera apenas uma presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na inicial. Pois bem, veja que a norma regulamentar determina que a cada pesquisa de opinião pública deve haver o registro de diversas informações, como a origem dos recursos despendidos no trabalho e o período de realização da pesquisa, estas alegadas em sentença como ausentes na vertente pesquisa eleitoral. Contudo, observada a pesquisa juntada aos autos, verifico que foram indicados os referidos requisitos, conforme demonstrados. Aí aqui é a questão da origem dos recursos que foram despendidos, que é afirmado que foi pela própria empresa, e eu já estou de antemão aqui com base, inclusive, em julgados da Corte, eu afirmo o seguinte: sendo a própria empresa que realizou a pesquisa a pagante da mesma,
estar-se-á diante da origem de recurso utilizado para custear a pesquisa, qual seja, da própria empresa. Nessa mesma linha, não há obrigatoriedade de apresentação da nota fiscal, visto que a empresa contratante é a mesma pagadora, não havendo como emitir nota fiscal para ela própria. Continuo. Não há, portanto, qualquer omissão quanto à indicação da origem do recurso e a nota fiscal, visto que a legislação eleitoral autoriza que a entidade de pesquisa realize consulta com recursos próprios, como no caso em comento. Aí eu trago aqui julgados, tem um do regional, dentre outros, né, que indica essa questão que a empresa... inclusive aqui eu trago um que é da doutora Karina, em que ela afirma no 456 essa situação, que especialmente no 4, está até negritado por mim, Sua Excelência afirma que a legislação eleitoral vigente permite que a pesquisa eleitoral seja financiada com recursos da própria empresa realizadora da consulta. A interpretação que faz na resolução TSE 23600 de 2019. Eu trago aqui a colação desse julgado. Assim, dissonante ao que foi aduzido pelo juiz Acó, afasto a preliminar vindicada. Então, melhor dizendo, esta irregularidade que foram, inclusive, mencionada no juizonal e agora também é mencionada aqui na peroração do advogado. Eu estou afastando essa irregularidade com base nos julgados da Corte. Contudo, em relação à ausência de assinatura digital do estatístico responsável pela realização da pesquisa, arguída pelo Ministério Eleitoral e na exordial, constato a irregularidade, conforme a imagem abaixo. Aí eu consigo, aqui no voto, essa imagem que eu me refiro acerca da ausência da assinatura digital, que é exigente na resolução, é um dos requisitos básicos e elementares. Conforme se pode denotar na imagem acima, ao se consultar a pesquisa no sistema PSQL, no item, aspas, visualizar arquivo com assinatura digital, fecho aspas, aparece a mensagem de que, aspas, a pesquisa não possui arquivo com assinatura digital, fecho aspas, infringindo assim o artigo 2º, 9 da resolução supramencionada. A ausência de uma das informações do caput do dispositivo supra impede a perfectibilização do registro da pesquisa eleitoral, não sendo considerada registrada, incidindo, portanto, a multa esculpida no artigo 33, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Inclusive, essa situação é que é afirmada pela própria resolução que regulamenta a matéria. Aí eu trago como forma de suporte ao entendimento, tem um julgado aqui, eu acho que é da Corte Superior, deve ser do TSE, sim, do TSE, da lavra do ministro Mauro Campbell Marques, em que Sua Excelência diz no item 4 o seguinte: depreende-se da leitura do parágrafo 3º do artigo 33 da Lei das Eleições que o registro da pesquisa eleitoral só se perfectibiliza quando cumpridos todos os requisitos elencados no mencionado dispositivo, de modo que, deixando a empresa de satisfazer qualquer um deles, a pesquisa será considerada como não registrada e incindida a multa prevista no 33, parágrafo 3º da Lei das Eleições, combinado com o 17 da Resolução TSE 23600 de 2019. Portanto, a própria legislação prevê multa no caso de ausência de qualquer das informações listadas no caput, afirma Sua Excelência, então, o ministro Mauro Campbell. Já me encaminhando para a conclusão, no entanto, no que concerne ao plano amostral, referente às idades dos eleitores pesquisados da localidade a que pertencem, constato que os mesmos suplantaram o percentual de 100%, sendo 100,1% na primeira e 105% na segunda, incidindo dessa forma haver fraude na pesquisa eleitoral. E eu lá na frente estou afastando essa situação, até porque há necessidade de provas, e então em outro juízo, em outro momento, poderão ser apreciada essa situação. Então, dessa forma, a divulgação da pesquisa eleitoral, sabidamente fraudulenta, possui regramento específico, constante no 33, parágrafo 4º da Lei das Eleições. Contudo, na sentença não houve o devido enquadramento da conduta do dispositivo supra, pelo que entendo aplicável, no caso em comento, o princípio do non reformatio impegius.
afastando-se a punição com multa ao recorrente pela pesquisa fraudulenta. Repito, estou afastando essa situação. Continuando, então, eu afirmo que, pelo exposto dos autos consta, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para conhecer do recurso no mérito negar provimento, mantendo a sentença de procedência da representação de irregularidade com assinatura digital do estatístico, artigo 2º, 9 da resolução TSE 23.600 de 2019, com a combinação da multa prevista na decisão zonal, nos moldes da decisão de primeiro grau. É assim que voto, senhor presidente, acompanhando a Procuradoria e negando provimento ao recurso. Obrigado. Eminente relator, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional, conhece do recurso e nega provimento. Discussão. Não havendo divergência, conhecida e negado provimento do recurso nos termos do voto do eminente relator por unanimidade. O feito número 01 é da relatoria do doutor Rafael. Com palavra, excelência. Feito adiado, né? Obrigado, senhor presidente. Meu bom dia a todos e todas, eminentes pares, senhores e senhoras servidoras, advogados e advogadas. Senhor presidente, eu indago a Vossa Excelência, aos membros da Corte do Ministério Público, se eu posso julgar pela emenda feito. De acordo. À vontade, excelência. Obrigado, senhor presidente. Julgo pela emenda, o voto já se encontra incluso, matéria recorrente. Aqui trata-se de recurso eleitoral, em face da decisão proferida pela Zona Eleitoral de Juruti, que julgou não prestadas as contas de campanha de Manuel Henrique Gomes, Carlos Alberto Batista Oliveira, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito de Juruti, eleições 2020. No presente caso, há documentos juntados após a prolação da sentença, razão pela qual, consoante entendimento pacificado da Corte, eu não conheço em face da preclusão. Em relação ao mérito, observo que antes da entrega pelos candidatos hora recorrente da mídia eletrônica, número tal, ocorrida após o parecer técnico conclusivo, que não foi apreciada pelo juízo zonal, por incidência da preclusão, os prestadores de contas já haviam juntado aos autos no dia 30/11 de 2021, ou seja, antes do parecer técnico conclusivo, na verdade aqui é 2020, a prestação de contas retificadora, bem como a própria mídia eletrônica gerada pelo sistema SPCE, com vista ao saneamento das falhas detectadas no primeiro relatório preliminar para expedição de diligências ID mencionado e outros IDs também mencionados. Conforme também consulta ao sistema de prestação de contas SPCE Web, portanto, não houve omissão dos candidatos quanto à entrega da mídia eletrônica gerada pelo SPCE, reforçando que a sentença julgou a irregularidade por ausência de envio da mídia eletrônica, a qual eu estou divergindo da sentença por haver prova de que a mídia eletrônica foi juntada aos autos lá na origem. Desse modo, entendo que não seria razoável julgar não prestadas as contas dos prestadores em razão da mídia eletrônica que foi encaminhada no dia 4/12 de 2021, contendo manifestação acerca do segundo relatório de diligências, ou seja, contendo documentos comprobatórios que não foi validado e, consequentemente, não foi juntado aos autos no prazo legal, ocorrendo a validação somente após o parecer conclusivo. Nos termos do parágrafo 3º, 1, a linha D, do artigo 7º da Resolução TSE 23.607, nas prestações de contas dos candidatos, os recibos eleitorais são exigidos para hipótese de arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro e para doações recebidas pela internet. Em relação aos recibos eleitorais solicitados pelo cartório eleitoral, referente a doações financeiras recebidas, observa-se que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 7º da mencionada resolução, não se submetem à obrigatoriedade da emissão do recibo eleitoral, devendo ser comprovados obrigatoriamente por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores sob pena de configurar
recebimento de recurso de origem não identificada, consoante o artigo 32 da mencionada resolução. A ausência do CPF dos doadores nos extratos bancários infringe disposto no inciso 1 do artigo 21 da mencionada resolução do TSE, caracterizando irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas. Ademais, compromete a pronta identificação da origem dos recursos financeiros utilizados na campanha a caracterizar recurso de origem não identificado, implicando a consequente devolução ao Tesouro Nacional na forma do 32, parágrafo 1º da mencionada resolução do COLEN do TSE. No presente caso, observa-se que não foi possível identificar o número do CPF nas doações financeiras referentes ao valor de R$ 2.150, caracterizando com isso recurso de origem não identificada, que deve ser devolvido ao Tesouro Nacional. A ausência de documentação comprobatória da regularidade da despesa paga com recurso do FEFEC contraria o 53.2, a linha C, e o artigo 60 da resolução já mencionada do COLEN do TSE, constituindo irregularidade grave, impede a eficaz fiscalização da Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas dos candidatos, uma vez que macula sua confiabilidade nos termos do 79, parágrafo 1º da mencionada resolução, determinando-se a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional. Diante disso, senhor presidente, senhores membros, conheço do recurso, dou-lhes parcial provimento para reformar a sentença quo e desaprovar a prestação de contas de campanha dos recorrentes, candidatos a prefeito e vice Juruti 2020, nos termos da fundamentação, determinando, por conseguinte, o recolhimento do valor de R$ 2.150 ao Tesouro Nacional, caracterizado como recurso de origem não identificada, RONE, bem como a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 87.308,37 de despesas não comprovadas recebidas a título de FEFEC, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da resolução TSE 23.607 de 2019. Como voto, senhor presidente. O eminente relator, a conclusão do seu voto, conhece do recurso e dá parcial provimento, para entendendo que devem ser desaprovadas as contas do candidato a prefeito e vice-prefeito e que sejam devolvidos ao Tesouro Nacional os valores recebidos. Discussão. Não havendo divergência, por unanimidade, a Corte conhece do recurso e dá parcial provimento nos termos do voto do eminente relator. O feito número 2, prestação de contas eleitorais, relatoria do juiz Diogo Seixas Conduru. Com a palavra, excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência, pode falar só o número, por gentileza? É porque aqui no meu sistema não está o número da pauta, só o número do processo. O número do processo é 060 2174 65 2022. Okay. É isso aí? Isso. Só que neste caso houve recebimento de recursos do FFC, de maneira que deve haver devolução ao erário e também o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral. Como dito, a não apresentação de contas é fato que impede o controle desta justiça especializada sobre as contas de campanha. No presente caso, mesmo depois de regulamento intimado, o candidato deixou de apresentar as contas. A unidade técnica verificou que o candidato recebeu recursos públicos do FFC no valor de R$ 50 mil, devendo o referido valor ser devolvido ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da resolução TSE 23.607, tendo em vista que o candidato não apresentou nenhum documento apto a comprovar a utilização desse recurso ou até mesmo a sua utilização indevida. Deve ser imperioso aqui o impedimento de obter quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período da efetiva apresentação das contas. Ante o exposto, senhor presidente, também aqui em consonância com o parecer da PRE, voto pelo julgamento das contas de campanha referente à candidatura ao cargo de deputado estadual de Raimundo Alcidete de Lima, pelo Partido Republicano, como não prestados nos termos do artigo 74.4 da resolução TSE 23.607, com decretação de impedimento de obter quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, por força do artigo 80, inciso 1º da mesma resolução. Por fim, com fulcro no artigo 79, parágrafo 1º da mesma resolução 23.607,
determina a devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 50 mil, em razão da ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É como eu voto, senhor presidente. Eminente relator, na conclusão do seu voto, entende que as contas não devem ser prestadas e que seja devolvido ao Tesouro Nacional os valores recebidos. E as consequências também legais em relação à prestação de contas. É discussão, sem divergência, não prestadas as contas por unanimidade por este colegiado. Feito número 5, de minha relatoria, eu passo a presidência ao colega juiz Álvaro José. Assumo a presidência, excelência, e concedo a palavra a você. Eu consulto aí o colegiado, se eu posso ler a emenda. De acordo, excelência. Inquérito policial, inscrição eleitoral fraudulenta, delito tipificado no artigo 289 do Código Eleitoral, natureza formal, competência do juízo do local de consumação da infração penal, competência da 73ª Zona Eleitoral. O juiz eleitoral é competente para processar inquérito policial instaurado para apurar o delito tipificado no artigo 289 do Código Eleitoral é o do local da consumação da infração. A consumação do indício de inscrição fraudulenta do eleitor, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, se dá no momento em que o agente comparece ao cartório eleitoral e ali promove a sua inscrição fraudulenta. Conflito conhecido para declarar a competência do juiz eleitoral da 73ª Zona Eleitoral para o processamento do inquérito policial. Com voto, excelência. O eminente relator entende pela incompetência na forma do voto declinado em discussão. Como ninguém discute, aprovado nos termos do voto do relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. O feito número 6, prestação de contas eleitorais, número 060, 2556, 58/2022. O relator, juiz federal, José Ayrton de Aguiar Portela. Com a palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Indago a Vossa Excelência se posso fazer a leitura somente da emenda. Sim, excelência. Senhor presidente, Vossa Excelência poderia informar o número do processo? 060, 2556, 58/2022. Perfeito. Então vamos à leitura da emenda. Eleições de 2022, prestação de contas, candidato a deputado estadual, omissão no dever de prestar contas, notificação prevista no artigo 49, parágrafo 5º, inciso 4 da resolução TSE número 23607, nova omissão da candidata, contas não prestadas, enunciado de súmula número 42 do TSE, impossibilidade de obtenção de quitação eleitoral. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e as despesas de campanha eleitoral dos partidos políticos e candidatos, a fim de atestar se tais dados refletem adequadamente a real movimentação financeira dos recursos aplicados nas campanhas eleitorais. Não apresentadas as contas finais de campanha, deve a candidata ou candidato ser notificado ou notificada para, no prazo de 3 dias, apresentar as contas nos termos do artigo 49, parágrafo 5º, inciso 4, da resolução TSE número 23, persistindo a omissão, devem as contas ser julgadas não prestadas, por força do artigo 74, 4, linha A da mesma resolução. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede a candidata ou candidato de obter certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas. Enunciado de súmula número 42 do TSE. Contas julgadas como não prestadas. Eminente relator, a conclusão do seu voto é pelas contas não prestadas, julgadas como não prestadas, e com as consequências legais. É discussão, não havendo divergência, por unanimidade, o colegiado vota pelas contas não prestadas nos termos do voto do eminente relator. Feito número 7, prestação de contas eleitorais também da relatoria do juiz federal José Ayrton, processo 06 026 16 31/2022. Com a palavra, excelência.
Neste feito, a matéria bastante debatida, senhor presidente, indago se posso fazer esse leitura. Pois não. Ementa. Eleições 2022, prestação de contas, candidato, deputado estadual, inércia, prestação de contas, final, não apresentação das contas, contas julgadas como não prestadas. Se o candidato não apresenta contas no prazo legal e após citado para cumprir em 3 dias sua obrigação, assim permanecer omisso, suas contas de campanha devem ser julgadas não apresentadas. Inteligência do artigo 49 da resolução TSE número 23607 de 2019. O candidato não apresentou suas contas finais no prazo estabelecido na resolução referida, razão pela qual foi devidamente citado, não se manifestou e assim permaneceu omisso. Imposição de impedimento de obtenção de certidão de inscrição eleitoral até a fim da legislatura para a qual concorreu, persistindo os efeitos da resolução após esse período, até a efetiva apresentação das contas nos termos do artigo 80, inciso 1 da resolução 23607 e da súmula, do enunciado de súmula TSE número 42. Contas finais não apresentadas e julgadas como não prestadas, é o voto, excelência. Presidente relator, entende pelas contas não prestadas pelo candidato Aguinaldo Cardoso Moraes, e com as consequências legais. Discussão. Sem divergência, colegiada por unanimidade, vota pelas contas não prestadas nos termos do voto emite relator. O feito número 8, prestação de contas eleitorais, número 060, 2582, 56, 2022, relatoria do juiz Alves José Honorário de Vasconcelos. Com a palavra, excelência. Excelência, pergunto se posso proceder o voto através da emenda. Sim, sim. Pois não. Obrigado. Eleições 2022, prestação de contas, candidato em intimação, inércia, prestação de contas parcial, não apresentação das contas, contas julgadas como não prestadas. 1. Se o candidato não apresenta contas no prazo legal e após citado para cumprir em 3 dias de obrigação, permanece omisso. Suas contas de campanha devem ser julgadas não apresentadas. Inteligência do artigo 49 da resolução 23607 de 19. 2. A ausência de movimentação financeira não isenta o prestador de apresentar as contas à Justiça Eleitoral. Nesses termos, expõe o artigo 45, parágrafo 8º da resolução 23607 de 19. A prestação de contas parcial não se confunde, nem tampouco supre a necessidade de apresentação da prestação de contas final, de modo que, em caso de sua não apresentação, deve ser seguido o procedimento do inciso 4º, parágrafo 5º do artigo 49 da resolução 23607 de 2019 do TSE, culminando com o julgamento de contas não prestadas em caso de não atendimento aos mencionados dispositivos. 4. A jurisprudência sedimentada desta Corte é no sentido de que a ausência das contas finais inviabiliza a confiabilidade e transparência das contas, culminando com o julgamento de contas não prestadas em caso de não suprimento da omissão no prazo determinado. Precedentes. Se contas finais não apresentadas, julgadas como não prestadas, com determinação de devolução de valores recebidos da União na ordem de R$10.000. Como eu voto, excelência? Presidente relator, vota pelas contas não prestadas com devolução de valores ao Tesouro Nacional. Discussão. Sem divergência, colegiada por unanimidade, vota pelas contas não prestadas nos termos do voto emite relator. O feito número 11. Embargo de declaração do recurso eleitoral número 0600-202-55, 2021. Relatoria, juiz Edmar Silva Pereira. Com a palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vamos ver aqui os embargos de declaração, né? Eu posso dispensar o relatório, senhor presidente? Pois não, excelência. Pode. Obrigado.
Excelência, por favor. Pois não, doutor Álvaro José. Ainda tem aqui também um voto de número 9, que é de relatoria. Esse 9, Vossa Excelência. Ah, verdade, pulei, é verdade. Eu fui pego de surpresa. Obrigado. Bom, número 9, prestação de contas eleitorais, número 060-2576, relatoria, juiz Álvaro José Lorá de Vasconcelos. Com a palavra, excelência. Desculpa. Obrigado. Posso também proceder à votação pela emenda, excelência? Sim, excelência. Obrigado. Eleições 2022, prestação de contas, candidato, intimação, inércia, prestação de contas parcial, não apresentação das contas, contas julgadas como não prestadas. 1. Se o candidato não apresenta contas no prazo legal e, após citado para cumprir em 3 dias sua obrigação, permanece omisso, suas contas de campanha devem ser julgadas não apresentadas, inteligência do artigo 49 da Resolução TSE 23.607 de 2019. 2. A ausência de movimentação financeira não isenta o prestador de apresentar as contas à Justiça Eleitoral. Nesses termos, dispõe o artigo 45, parágrafo 8º da Resolução TSE 23.607 de 2019. 3. A prestação de conta parcial não se confunde, nem tampouco supra a necessidade de apresentação da prestação de conta final, de modo que, em caso de sua não apresentação, deve ser seguido o procedimento do inciso 4º do parágrafo 5º do artigo 49 da Resolução TSE número 23.607 de 2019, culminando como julgamento de contas não prestadas em caso de não atendimento aos mencionados dispositivos. 4. A jurisprudência sedimentada desta Corte é no sentido de que a ausência das contas finais inviabiliza a confiabilidade e transparência das contas, culminando como julgamento de contas não prestadas em caso de não suprimento de omissão no prazo determinado precedente. 5. Contas finais não apresentadas, julgadas como não prestadas com determinação de devolução de valores na ordem de R$15.000 para a União. Como eu voto? O direito relator vota pelas contas não prestadas, com devolução de valores ao Tesouro Nacional. Discussão. Se divergência, colegiada pela unidade, vota pelas contas não prestadas nos termos do voto do emitente relator. Vamos para o feito número 11, último da pauta, relatoria do desembargador juiz Edmar Silva Pereira. Senhor presidente, tem a palavra? Sim, palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu consulto Vossa Excelência, também o Procurador Regional Eleitoral, se eu posso, e os colegas, se eu posso julgá-lo pela ementa. De acordo. De acordo também. Pois não, muito obrigado. Eu já adianto que eu estou acolhendo uma correção do erro material que constou no acórdão, né? Já estou acolhendo aqui, estou adiantando já. Então, embargo de declaração, recurso eleitoral, prestação de contas anuais, exercício financeiro 2020, correção de erro material na ementa do acórdão. Necessidade, embargo de declaração conhecido e acolhido. A oposição de embargo de declaração não fulcra a rediscussão meritória e fática, como tampouco está a serviço de declarar nova decisão em favorecimento do embargante, posto que se destina restritamente ao refino da prestação jurisdicional na cenabilidade do erro material, omissão, contrariedade e obscuridade. Assim, o embargante não objetivou a rediscussão fática, alegando erro material na ementa do acórdão embargado, sendo necessária a sua correção, sem, contudo, modificar o mérito do deciso. Embargo de declaração conhecido e acolhido. Como voto, senhor presidente? Falta som. Falta o som. Desculpe. O eminente relator acolhe desembargo declaratórios apenas para retificar o erro material. Discussão. Sem divergência, embargos acolhidos nos termos do voto do eminente relator, por unanimidade. Não havendo mais feito para serem julgados,
Convoco para a próxima sessão ordinária de julgamento a ser realizada no dia 16 de fevereiro de 2023, às 8h30, de forma híbrida. Declaro, portanto, encerrada a presente sessão e bom dia a todos.